Sejam todos bem-vindos. Auriette, muito bem-vinda. Muito feliz de ter vocês aqui também. Bacana? Então, a gente vai começar dentro de 30 segundos, beleza? Mandem os comentários, mandem as dúvidas, vamos interagindo. Isso aqui é uma live para que a gente possa pensar sobre as nossas vidas, utilizando esse recurso da poesia como um dos modos para que a gente possa se conectar com esse aspecto também. Bacana? Vamos dar início. Vou recitar a poesia. Essa poesia é uma poesia moderna, uma poesia do Braulio Bessa, né? um artista que eu gosto bastante, um poeta maravilhoso que traz de uma forma muito interessante, inclusive no seu ar sertanejo de declamar as poesias também. Bacana? Então vamos lá, vamos começar aqui. Há quem diga que quem bate sempre esquece. Quem apanha é quem se lembra da ferida. Depois vira uma cicatriz para toda a vida. Muitas vezes em alguém que nem merece. Nessa hora o cabra pensa: ah, se eu pudesse me vingar e descontar essa maldade e o ódio que lhe assalta a liberdade, lhe tornando cego, amargo e ignorante. A vingança só dura um instante e o perdão dura a eternidade. Acredite e tenha sempre esperança, que a justiça tenha sempre precisão. Na balança, 20 gramas de perdão pesam mais do que 20 quilos de vingança. Há quem diga que quem perdoa também cansa. Pois pergunte isso a Deus por caridade. Já pensou se ele cansasse de verdade? Se tornando vingativo e intolerante, a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. O perdão talvez possa lhe curar. Muitas vezes consola quem chorou, é a chave que liberta quem errou. É quem teve a ação de perdoar. Quem perdoa tem um dom de transformar, já que basta uma gota de bondade para lavar o coração de humanidade. Só assim o homem pode ir adiante. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Vamos lá para a última parte. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda isso como esquecimento. Siga em frente. Que Deus faz um julgamento. Que Deus faz o julgamento. Cada um paga a conta no seu preço. A justiça nunca erra o endereço. Mas, mesmo cega, só enxerga a verdade. Perdoar não faz o fraco ou covarde. O faz forte, livre e tolerante. Porque a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Olha só que belíssima poesia do Braulio Bessa, quando ele nos coloca a pensar sobre as formas que a gente encara o perdão, né, de perdoar alguém por ter nos feito uma coisa que nos assolou de tristeza e de mágoas. Né? É muito interessante quando ele coloca essa dualidade, né, de pensarmos que aquelas pessoas que perdoam, ou quando nós vamos perdoar alguém, tem um significado colado de fraqueza, ou de que você não tem uma força emocional suficiente, ou que a vingança ela é o único caminho. Entendendo que quanto mais horas você gasta pensando no plano de vingança, mais horas também você está gastando colado ao ressentimento, a essa história, e isso não descola da tua vida, nem dos teus processos, enfim, dos teus projetos. Acaba impactando em diversas áreas na sua própria vida, beleza? Então, quando o Braulio Bessa ele fala o seguinte: há quem diga que quem bate sempre esquece. Quem apanha é que sempre lembra da ferida. Isso é uma frase muito comum, né? A gente escuta bastante isso, como aquele que foi ferido, aquele que foi dilacerado por um processo que foi... Perdão, que ele foi dilacerado por um processo que foi muito incômodo, que não foi bacana, que não foi ético, né? Essas pessoas não esquecem. Bom, quando a gente coloca aí, né, nesse processo de não esquecer aqueles que nos feriu, isso confere um ponto muito interessante nessa poesia do Braulio Bessa, né? Que é da colagem que a gente faz muitas vezes emocionalmente, cognitivamente, no processo daqueles que nos feriu. E isso leva muito mais tempo para que a gente possa dar novos significados, para que a gente possa pensar uma nova continuidade. E aí é muito interessante quando ele vai um pouco mais à frente, né? Que é uma frase que repete em todas as estrofes da poesia. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Quando a gente começa a falar sobre isso, especialmente se você está assistindo isso e está lembrando de alguém que te fez alguma coisa, que não foi bacana, que te magoou, que te feriu, até porque
é muito difícil a gente passar uma vida toda sem a gente se encontrar com pessoas que magoam a gente, que vão nos ferir, que vão nos afetar, que vão fazer coisas que são muitas vezes desde indecorosas até mesmo beirando a processos antiéticos, que magoam, que não são tão bacanas, né? Então, muitas vezes, vejam só, né? Com muito carinho a gente fala disso, quando a gente vai pensar, o ato de perdoar, ele é um poder que nós temos frente àquele que nos fez alguma coisa, tá certo? Isso longe de discutir entre vítima e algoz, mas no processo em que realmente algumas pessoas fazem coisas que são ultrajantes, que nos magoam, que ferem a gente. Então, quando a gente entende que a gente tem, né, a capacidade de perdoar, isso nos confere um certo poder sobre aquele que nos feriu em um certo momento. Calma, a gente vai descortinar um pouco mais esse conceito também. Veja só. Mas para que isso aconteça também, muitas vezes é necessário que o outro entenda, né, que a atitude que ele fez não foi bacana. Algumas pessoas têm extrema dificuldade de reconhecer quando as suas ações elas provocam, vamos dizer assim, né, mal-estar, que elas não são éticas, que elas são atitudes que elas descaracterizam o que existe de melhor na gente, muitas vezes. Né? Você entendeu essa parte também. Então, para que haja o processo de perdão, é necessário também, né, que o outro ele entenda muitas vezes. Contudo, muitas vezes, se esse mesmo outro não tem a capacidade, a maturidade, o entendimento de entender que as suas ações não foram éticas, não foram bacanas, tá? O que isso acaba acontecendo quando você se depara com isso? Algumas pessoas passam uma vida, né? Muitas vezes já me deparei com pessoas que tiveram, por exemplo, passaram por um processo de divórcio e tal, e passaram 20 anos da sua vida num processo de desejar a vingança pelo fim do casamento, relacionamento, 20 anos da sua vida amargurando esse processo e tal, e colado nesse ressentimento. Olha só, 20 anos da sua vida colado no ressentimento. E aí, quantas coisas da sua vida não andam porque você está colado exatamente no ressentimento? Quantas coisas você deixa nessa colagem? Quantas pessoas também vão embora da sua vida? Quantas pessoas também não se apresentam para a sua vida porque você está colado nessa história também? Entendendo? Muitas vezes num processo assim, de vitimismo, né? Num processo de não compreensão das ações humanas, do porquê que o outro fez aquilo ali, e numa tentativa de vingança eterna. Como o Brown Buster coloca, a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Não é? Então, isso é um processo muito bacana. Esse exercício do perdão é um dos exercícios que mais rebuscados para nós seres humanos, é um exercício de muito amadurecimento, da gente se pôr num processo realmente de amadurecer a tal ponto de poder perdoar. Isso é um tipo, né, de experiência que exige muito da gente como ser humano, a capacidade de entender o outro como ser humano, como tendo uma historicidade, como tendo uma ancestralidade, ou seja, né, tem lá o pai, avô, uma série de pessoas que fazem parte daquela história, né, de ensinamentos que ele aprendeu, de vivências, a tal ponto dele fazer o que ele fez, ou ela fazer o que ela fez, entendeu? Então, quando você começa a entender essa dimensão humana, começa a entender que você também é um sujeito errante em muitos momentos da sua vida, e que o erro ele é uma constante na vida humana, né? Nós somos um construto de ensaios e erros, né? A gente vai acertando muitas coisas, outras coisas a gente vai errando também. E aí, por isso que eu trago que o perdão ele tem um poder transformador nas nossas vidas, né? E nos confere, tá certo, uma possibilidade de nos abrirmos a novas possibilidades, a novas experiências, tendo em vista que o ressentimento ele cola, tá certo, e não te faz te movimentar, te deixa presa, é como se fosse uma bola de ferro, tá certo, nos seus pés que te impede de caminhar. Bacana? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Meu amigo Thiago Cronenberg, Juliana, Morgana, muito bom ter vocês aqui. Meu amigo Jean Lustosa, vocês são todos muito bem-vindos. Bacana? Vamos continuar mais um pouco. Hoje a live não vai ser tão grande por conta, né, que eu estou um pouco rouco também, vocês estão percebendo aí. Mas vamos andar mais um pouquinho, daqui a pouquinho fazer um fechamento, beleza? Um aguazinho aqui para poder, né, melhorar a voz. Bacana? Vamos lá. Ele coloca, na balança, 20 gramas de perdão pesam mais que 20 quilos de vingança. Olha só, 20 gramas de perdão pesam mais do que 20 quilos de vingança. Então, olha só isso, né? E aí traz um outro elemento de, muitas vezes, aquele que fez uma certa atitude
né, ele se sente culpabilizado, ele entende que aquilo não foi bacana, né, muitas vezes relações de amizade, né, enfim, onde uma pessoa acaba ofendendo outra, né, porque as relações de amizade são tão próximas, né, que segredos, histórias, intimidades são compartilhadas e às vezes as pessoas utilizam isso de uma forma equivocada, né? De uma forma errante, muitas vezes, por diversas situações do momento, é aquele impacto, entendeu? E às vezes aquele que entende que fez algo que não foi bacana, sentiu uma culpa, ele vai em busca do perdão, que esse é um outro movimento também. É você entender que a sua atitude não foi madura o suficiente, que a sua atitude teve um impacto sobre o outro e você buscar, né, um entendimento, assumir um lugar onde nós erramos, entende? Pessoas que dizem que não erram e tal, não, cara, isso é conversa fiada, essa é abobrinha. A pessoa está viajando na maionese, entendeu? Você entende que você errou, você vai em buscar disso, o poder de perdão pertence ao outro. Né? Como você vai, né, enfim, forçar o perdão? Não existe isso. Então você vai trazer esse perdão da pessoa, então, mas para isso é preciso que você vá em busca disso. Entendeu? Então esse é um outro ponto, não é? Onde o poder do perdão, quando você entende isso e que você busca isso, onde você se abre a essa possibilidade, ao reconhecimento de que da sua atitude não foi bacana, isso pode trazer muita potencialidade para a sua vida. E aí, o outro lado lá, tá certo? Muitas vezes, num processo infantil de ressentimento, não se abre num processo de experienciar o entendimento de que o outro é uma pessoa que também tem possibilidade de errar e resolver isso num perdão e descolar a vida para outros lugares. Beleza? Vamos avançando aqui, tá bom? Depois a live vai ficar disponível, tá certo? Como a de ontem também ficou. A de ontem foi maravilhosa. Se você não viu a live de ontem, sugiro que vocês possam assistir. Também tá lá na bio, tá certo? Ontem foi a Quartaneja e aí foi muito bacana. Foi uma noite muito legal ontem. Mas vamos continuar aqui. Olha o que o Braulio Bessa fala mais ainda na terceira estrofe do seu poema. O perdão talvez possa lhe curar. Muitas vezes consola quem chorou, é a chave que liberta quem errou. E que teve, perdão, e quem teve a ação de perdoar, quem perdoa tem o dom de transformar. Maravilhoso. Essa passagem é maravilhosa. Olha só o que ele está colocando. O perdão cura a nós e aqueles que a gente entende que fez alguma coisa que não foi bacana com a gente. Então, o poder do perdão como um processo para curar as minhas próprias feridas emocionais também. Eu coloquei agora há pouco um exemplo de uma pessoa, enfim, né, do casamento que durou muitos anos e tal, assim, e aí separou, já se passaram mais de 20 anos, vamos dizer assim, e a pessoa colada no ressentimento pelo fim do casamento, não é? E aí com desejo de vingança pelo aquele outro e tal, ter ido embora, e uma série de coisas. Essa colagem no ressentimento não faz a vida andar. Tá? Por isso que quando o Braulio Bessa traz isso de que o poder tem uma ação de cura, é exatamente nesse sentido. A gente entender que quando a gente tem a potencialidade do perdão, isso nos transforma também. Não só nós, mas também aquele outro também. Né? Aí você me pergunta, né? Danilo, mas em uma situação em que a pessoa já faleceu, que não está mais entre nós, o que podemos fazer? Certo? E aí é um processo muito, realmente, vamos dizer assim, cognitivo, emocional, de você para com você mesmo, entendendo a historicidade dessa pessoa, a ancestralidade, onde é que ela viveu, o que foi que ela aprendeu, para você tentar entender os porquês, tá certo? E os vários motivos que fizeram essa pessoa ela existir dessa forma, ela se comportar dessa forma, ela ter maturidade dessa forma. Entende? Por que eu digo isso? Imaturidades, né? Porque, a não ser que a pessoa tenha traços, vamos dizer assim, né, de uma psicopatia, né, traços de personalidade antissocial, que são as pessoas que fogem às normas sociais, enfim. Em geral, as pessoas elas erram não com a intenção de, né, de destruir. Né? Se alguém tem uma ação de destruir o outro, essas pessoas provavelmente aí têm um outro campo de dificuldades, entende? Então a gente precisa se conectar com a realidade. Né? Somos sujeitos errantes, todos nós, você e eu, então a gente precisa entender esse processo, tá? Beleza? Estão compreendendo? Então quando a gente começa a compreender isso, quando a gente começa a compreender que o poder, ele não é somente um processo de afrouxamento das nossas virtudes, mas pelo contrário, é uma elevação das nossas virtudes a tal ponto da gente poder
curar a nós mesmos, né? Para as pessoas terem feito o que fizeram, e a gente dá uma descolada nisso e a vida anda. Beleza? Vamos lá. E é interessante, né? Só assim o homem pode ir adiante. É só assim que a gente pode ir adiante, né? Quando a gente perdoa, descola disso, porque a vingança só dura um instante e o perdão uma eternidade. Vamos lá, vamos para a nossa última estrofe da poesia do Braulio Bessa sobre o perdão. Tem no YouTube, né, ele declamando essa poesia, né, muito bacana na voz dele. E a gente chegou aqui na nossa última parte da nossa live, tá certo? Porque anteriormente a gente vai fazer uma live um pouco mais curta, porque eu estou bastante rouco, tá certo? Por conta do clima, né, tá mudando bastante. Beleza? Vamos lá. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda isso como esquecimento. Siga em frente. Né? Ele fala mais na frente. Cada um paga a conta no seu preço. A justiça nunca erra o endereço. Né? Então, talvez o perdoar seja um recomeço para você, né, que sente que alguém te fez uma coisa muito dolorosa. Então, qual é a minha sugestão aqui? É que você perceba se você está colando no ressentimento, não é? Se você vem remoendo isso. Alguns livros de terapia vão falar da ruminação, né? Ficar ruminando o pensamento, né? Ficar ruminando essa ideia que te fizeram algo, que vai vingar. Pô, para aí. Né? Quanto mais tempo você cultiva os sentimentos de vingança, sentimentos de ódio, de raiva, mais tempo também você passa colado nessa história. E aí, quando o Braulio Bessa coloca isso na quarta e última estrofe, né, talvez o perdoar seja um recomeço. Um recomeço até mesmo para você, né, para que você possa tocar a tua vida, para que você possa andar, para que você possa se reconectar e se abrir a novas experiências. Né? Esse ponto é muito bacana. Perdoar talvez seja um recomeço. Né? Pense sobre isso. Bacana? Vamos lá. E agora, para a gente finalizar a nossa live, olha só o que ele coloca aqui. Ó. Perdoar não faz fraco ou covarde. O perdoar, né, o faz forte, o faz livre e tolerante. Nossa, isso aqui é fantástico, né? O perdoar, ele não nos enfraquece. Pelo contrário, eu acredito que somente as pessoas fortes, né, que conseguem amadurecer, que conseguem. Forte no sentido, vamos dizer assim, metafórico da palavra, né? Tem a ver com força física, isso aí não é isso, tá certo? Você entendeu? Falando no sentido da força do enfrentamento, de você se abrir para essa possibilidade e entender que isso não te faz fraco. Pelo contrário, aquelas pessoas que perdoam, elas se tornam fortes, né? Tornam-se mais resilientes, tornam-se mais corajosas para as diversas possibilidades em que a vida se abre. Beleza? Isso é a força do perdão. Eu tenho uma frase que diz assim: quem perdoa primeiro é o mais forte. Né? Para a gente quebrar essa lógica de que perdoar enfraquece. Tá? Isso eu sei que existe muito na nossa cultura, né, de que não se pode perdoar, não se deve avançar nesse ponto, deve se colar no ressentimento. Especialmente pessoas amarguradas gostam de falar esses aspectos também. E aí eu digo, né, que tipo de conselhos você quer escutar, por onde, quais são as historinhas que estão te contando, quais são as historinhas que você vem colando, entendeu? Para que a gente possa descolar e avançar. Beleza? Para a gente finalizar a nossa live de hoje, não é? Vou finalizar com a frase, com a última parte das estrofes desse poema do Braulio Bessa sobre o perdão. Porque a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. A vingança só dura um instante e o perdão dura a eternidade. O perdão te cura, o perdão te transforma, o perdão te possibilita um novo recomeço e o perdão te torna mais forte, mais resiliente, com mais capacidade de enfrentar as adversidades da vida, porque existe sim adversidades na vida, a gente não pode cair nesse discurso muitas vezes fantasioso de que a vida não tem essas passagens tristes que nos magoam. Nós sabemos que tem. Você sabe, eu sei, eu já passei, você já passou também. Então a gente precisa ter novos significados a tal ponto de nos impulsionar para termos mais estratégias, mais capacidade de assertividade diante desses fenômenos da vida. Beleza? Pois com essa live eu desejo que você avance, que você possa perdoar-se, perdoar o outro, que você possa recomeçar, que você possa descolar dessa ideia de vingança, de ressentimento e possa avançar na sua vida. Bacana? Porque a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade.
Um grande abraço. Nos encontramos aqui amanhã na nossa live à noite.